A preleção de hoje fala sobre dor e sofrimento, ajustes e resgates para o nosso espírito. Nós podemos encontrar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 1 a 20, e no Livro dos Espíritos, na questão 257. Todos nós, sem exceção, eu acho, já perguntamos em algum momento difícil da nossa vida: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? A dor e o sofrimento fazem parte da experiência humana. Eles não escolhem idade, não escolhem condição social, religião ou grau de conhecimento espiritual. O que muda não é a presença da dor, mas a forma como nos relacionamos com a dor. A dor é a experiência inevitável da vida material e espiritual. Allan Kardec nos ensina que a dor é uma necessidade do espírito ainda imperfeito, que somos nós. A dor pode ser um alerta quando estamos nos afastando das leis divinas, pode ser também um freio para nos impedir de quedas ainda maiores. E pode também ser um resgate de compromissos de vidas passadas. De qualquer forma, é um instrumento educativo que amadurece o espírito. O sofrimento se prolonga quando nós nos recusamos a aprender com a dor. O sofrimento é a resistência, é a revolta e a incompreensão diante da dor. Nosso corpo físico sente dor para sinalizar que algo não vai bem, geralmente causado pelos nossos próprios excessos. O Livro dos Espíritos nos diz que o homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade nos gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. O espírito também sente. A dor emocional, os conflitos repetitivos, as perdas, as culpas, as frustrações, podem estar nos perguntando: o que eu preciso transformar em mim? Que sentimentos precisam ser curados em mim? É uma reflexão que cada um pessoalmente deve fazer. A dor não vem para punir, mas para despertar. Na visão espírita, a vida não começa no berço nem termina no túmulo. Então, algumas dores não se explicam apenas pelo presente. São processos de resgate ou de resgate em outras vidas. Não como um castigo, tá? Mas como oportunidade de reajuste da consciência. Aceitar isso não significa passividade, mas confiança na justiça divina. Quando compreendemos que Deus é bom, que Deus não erra, começamos a trocar essa revolta que nos forma em certos momentos pela pergunta transformadora, que é: o que essa experiência quer me ensinar? Começar a observar cada detalhe da nossa vida, dos acontecimentos, de nós mesmos, o que erramos, o que podemos melhorar. Aceitar com serenidade o que não pode ser mudado. Aqui está um dos maiores desafios: aceitar com serenidade o que não pode ser mudado. Aceitar não é concordar com injustiça, não é anular a dor ou fingir que não dói, porque a dor está ali, o sofrimento está ali. Mas é aceitar. Aceitar é parar de lutar contra o inevitável, para não desperdiçar energia espiritual. Jesus nos deu o seu maior exemplo ao dizer: Pai, seja feita a tua vontade.
num momento muito difícil para ele. Então, a serenidade nasce quando entendemos esses nossos limites, quando confiamos no tempo de Deus. Trabalhamos para mudar o que é possível, isso é importante também, não aceitar ou esperar que algo milagroso aconteça, sentadinho, esperando alguma novidade, sem nos mexermos, sem irmos atrás, sem procurarmos. E é possível também entregarmos com humildade o que não está ao nosso alcance. A dor aceita com serenidade se transforma em força interior. Muitas vezes o mesmo problema para um se transforma em raiva, em revolta, tornando o dia a dia muito difícil de viver. Enquanto o mesmo problema para outra pessoa, ele consegue manter-se sereno, otimista, tornando a sua vida mais leve, ajudando a encontrar soluções, a encontrar caminhos. A dor pode ser um caminho escuro, mas também pode ser um portal de luz. Nada é desperdiçado na lei divina. Nenhuma lágrima, nenhuma luta e nenhuma dor. Tudo pode se transformar em crescimento espiritual na nossa evolução. Os sofrimentos que nós enfrentamos são consequências da maneira como vivemos aqui na Terra. Temos que nos libertar da influência da matéria para sermos espíritos melhores, para não levarmos adiante esse sofrimento para nosso espírito por outras reencarnações. Não devemos viver dominado pelo orgulho, pelo ódio e pela revolta. Devemos purificar nossa alma pelos bons sentimentos e fazer o bem, é muito importante. Porque isso traz paz para nós, para a nossa vida e para todos ao nosso redor. Atrai boas vibrações, eleva a nossa vibração. Quero também deixar mais um exemplo importante de Jesus, que é o seguinte: quando ele curava, quando ele fazia suas curas tão bem descritas na Bíblia, ele dizia: vá e não peques mais, enfatizando que a dor ou problema de saúde que aquela pessoa sentia teria sido causado por ela mesma nessa ou em outra vida. E que a maneira de evitar esse sofrimento seria vivendo uma vida moralmente correta e repleta de amor. Essa era a mensagem que ele passava para cada um das pessoas que eram curadas. Nem toda dor pode ser evitada, mas todo sofrimento pode ser iluminado pela compreensão, pela fé, pela serenidade. A doutrina espírita não nos promete uma vida sem dor, mas nos oferece algo mais valioso, que é sentido, compreensão e esperança. Por isso, a minha dica para a noite de hoje é a seguinte: vamos ler mais, vamos assistir vídeos educativos, vamos procurar conteúdos edificantes que elevem, que abram nossa mente, que elevem a nossa vibração. No Evangelho de Jesus, na Bíblia, encontramos ensinamentos valiosos do Mestre. E nos livros espíritas também encontramos muito esclarecimento para expandir a nossa consciência e promover essa transformação que nós precisamos nas nossas vidas. Estudem também sobre o Sermão do Monte, por exemplo. Ali no Sermão do Monte, nós encontramos os maiores ensinamentos. Mas não apenas leiam, busquem explicações, detalhamentos, observarão como isso é importante e quanta mensagem vai trazer para a sua vida. Só aí nós podemos tirar os maiores ensinamentos. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nesses itens citados ali,
na hora que eu fui ler e estudar para poder fazer essa preleção, como é rico um conhecimento sobre dor, sobre sofrimento, sobre vários outros assuntos relativos. Também, se possível, deem uma olhada. Vamos repetir ali, capítulo 5, principalmente nos itens de 1 a 20. Então, depois dessa reflexão, que possamos aprender a dizer: não compreendo tudo agora, mas eu confio. Aceito com serenidade o que não posso mudar e sigo trabalhando para me tornar um espírito cada vez melhor. Que assim seja.